Gente, então vamos lá então, iniciando aí o nosso programa, né, com a graça de Deus, nosso primeiro podcast Livres, com a presença ilustre do meu amigo pastor Gilberto Rezende, lá de São Paulo. Deus nos concedeu essa oportunidade, né? E como eu disse para o pastor, a gente aproveitou, né? A oportunidade vem, a gente aproveita. E nós estamos estreando hoje aí nosso programa. Já fiz uma chamada rápida aqui para avisar os nossos amigos, né? Para que fizessem presentes aí acompanhando. E para quem não me conhece, eu sou o Matheus. Esse é o meu amigo Joesel. E o nosso querido pastor Gilberto Rezende está com a palavra já para falar. Isso aí, um prazer estar aqui com vocês, estreando aqui essa sala de bate-papo. E, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem de falar de assuntos diversos, né? De temas diversos e tudo mais. E a gente espera que esse período aqui seja enriquecedor, né? Para aqueles que estão acompanhando. Então, quero deixar um abraço aqui, uma palavra aos seus amigos, a todas as pessoas que estão no seu perfil e te acompanham aí pelo Facebook, nas redes sociais. Faço votos que seja uma tarde edificante. Não, vai ser. Isso. Nós cremos nisso, né? Temos certeza, porque sempre é bom conversar com alguém que tem algo de bom para nos oferecer, né? Eu aprendi isso desde novo. E eu me lembro que eu era o jovem da igreja que andava com a turma dos mais velhos, né? E aí eles diziam assim, mas o Matheus anda com os mais idosos. Não, a gente tem que ter. Claro que andava com a juventude também, mas a gente tem que andar com quem tem algo para nos agregar, né? Para nos acrescentar na nossa vida. E eu tenho certeza que é o seu caso, né? Que a gente conhece já há algum tempo. E aproveitando que o senhor ia estar aqui como vai estar, né? Hoje à noite e amanhã à noite pregando aqui na nossa igreja, na missão da última hora, eu disse assim, olha, Deus preparou as coisas, vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo. Então, eu queria deixar o senhor, né, contar como é a experiência de pregador itinerante, não só itinerante, mas pastor de igreja, né, que nós sabemos que o senhor tem a sua congregação lá na cidade de São Bernardo do Campo, né? Como é a experiência de conciliar essas duas atividades, né, que normalmente é difícil alguém que faça as duas coisas. Sim. Porque normalmente ou se é pastor congregacional ou se é itinerante. Dificilmente tu vai ver alguém que seja um pastor congregacional itinerante, né? E aí eu queria que o senhor contasse pra gente qual é a experiência de viver os dois lados da moeda, digamos assim. É uma boa pergunta, eu devo reconhecer. Bom, em primeiro lugar, eu quero ser agradecido a Deus, né? Que depois de muitos meses, parece que de fato nós estamos vivendo um novo normal, né? Eu devo muito a esse estado. Eu vinha conversando com o pastor Lucas, né? Foi me buscar agora cedo no aeroporto e dizendo para ele que eu já estou pregando aqui no estado há cerca de 21 anos ao todo. Eu comecei a vir aqui para o Rio Grande em 2000. Aí de lá para cá existiu situações assim que eu pensei, provavelmente... Se o senhor quiser aproximar um pouquinho mais só, pode puxar. Provavelmente o próximo ano eu não vou mais no Rio Grande, porque eu vou com muita frequência. E muito pelo contrário, cada vez mais eu fui entrando em novas regiões, em novos lugares, em outras partes do estado que eu não tinha tido ainda a oportunidade de ir. Então, eu queria introduzir a minha fala falando sobre isso. Tem um significado poderoso eu estar aqui hoje novamente. As coisas começam a retomar e a gente começa a vislumbrar assim, novos horizontes, né? Um novo tempo. Então, isso é bacana. Ainda a sua pergunta, a minha formação ministerial ela aconteceu primeiro como pregador itinerante, né? Eu iniciei o ministério primeiro pregando, andando ali pelo meu estado, né? Primeiro em Jerusalém, onde Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, semeis testemunhas tanto em Jerusalém como Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Então eu comecei por Jerusalém, e aí depois foi por Samaria. Até para pegar experiência, né? E aí... Judéia e tal. E essa coisa de pegar experiência é muito verdade, né?
Jesus diz em Lucas 24, 48, 49, as seguintes palavras: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esse ficar, ele tem exatamente essa conotação de aprendizado, né, de discipulado. Então, depois de passar pelo discipulado, pelo aprendizado, então iniciei o meu ministério, no primeiro momento, como pregador itinerante. Aí os anos foram passando, e aí, por propósito de Deus, eu me tornei pastor de uma pequena igreja, e aí o trabalho foi se consolidando. Quantos anos o senhor ficou desde o início de pregador itinerante até chegar a ser empossado como pastor congregacional? Mais ou menos assim. Eu acredito que algo em torno de uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos. Uns 5 anos. Depois de 5 anos pregando, como pregador itinerante, aí eu me tornei pastor. E aí o desafio é muito maior, né? Porque você precisa se dividir entre preparar boas mensagens, estar bem espiritualmente, para que as igrejas que te convidem, você não vá como alguém que tem uma performance apenas para apresentar. Então, eu não posso ter um ministério baseado em jargões, em Sim. frases, aquela coisa performática, Sim. né? Que você vai Como lá tem e se muitos, né? apresenta, Inclusive. isso, e aí vira as costas e vai embora depois de você fazer o seu show e tudo mais. Não se trata disso. Eu sempre levei o ministério muito a sério. Então, você precisa estar bem espiritualmente falando, para que as cidades que você passar, você possa deixar a sua verdade, você possa deixar uma semente eterna, espiritual, que venha acrescentar de fato na vida da igreja, no cotidiano dos irmãos. Sim. Mas sem tirar os olhos da sua casa, da Sim. sua igreja, do seu pastoreio, de pessoas que dependem de você, gente que depende da sua orientação. Gente que que também depende... é algo importantíssimo, né? Claro, não pode nem não tem a focar. menor dúvida. Tem que pesar bem a balança para não Isso ficar mesmo. nada tanto para um lado quanto para outro, né? E aí, assim, no início eu achei que não seria possível, porque antes de ser pastor eu não tinha restrições com relação a quantos dias eu poderia ficar fora, tempo de viagem. E aí depois eu fui aprendendo que isso é possível, né? A gente, graças a Deus, tem uma boa equipe na nossa igreja. Eu sou ajudado, eu não posso usar a palavra assessorado, que não é apropriado para o meio cristão, mas eu sou auxiliado, eu sou ajudado por bons homens que têm vida no altar, pessoas comprometidas com o reino. Então, eu saindo da igreja, da congregação, eu não tenho deficiência. A Sim. igreja ela foi preparada ao longo do tempo para que, eventualmente, aos finais de semana, eu não esteja. Né? O senhor pensa que isso foi da sua raiz itinerante? Porque, normalmente, quem não tem essa experiência da itinerância não consegue ver esse lado, né? Da ausência. No caso, como eu vou me expressar melhor. Um pastor que não conhece o lado itinerante, que não foi um pregador itinerante, de repente não pensaria em preparar alguém para, na falta dele, ter alguém apropriado para atender o trabalho. O senhor acha que... ou eu estou viajando aqui? Porque quando eu ouvi o senhor falar, eu pensei... Bom, porque eu já trabalhei algumas vezes em algumas igrejas, né? E às vezes a gente vê, esse é um defeito que muitos pastores cometem. Eles centralizam muito o trabalho neles, né? E aí não tem um obreiro que possa, numa eventual ausência do pastor, suprir aquela necessidade que a igreja, né? Que os membros precisam. Então o senhor pensa que o senhor conseguiu se preparar isso pela sua raiz da itinerância ou foi algo que aconteceu naturalmente, assim? Não, eu prefiro acreditar que o que aconteceu foi a minha necessidade. A minha realidade fez com que eu me adaptasse, né? Sim. Então, a membresia da igreja e também o grupo de obreiros acabou que se adaptando. E assim, nós temos algo que é inerente assim, à nossa igreja, que eu, por exemplo, eu só prego às terças-feiras. Então, qualquer pessoa que tenha que tratar alguma coisa comigo, alguém que... vamos lá, meu pastor é pregador, vamos lá ouvir ele pregar. Que acontece isso? Eu não estou sendo pretensioso. Sim. Então, já criou algo assim que é natural. Os irmãos
convidam amigos, levam pessoas de fora sempre às terças-feiras, que é o culto que eu vou estar pregando, é o Palavra culto que eu vou pastoral. estar na igreja, exatamente. Então, foi uma condição assim que foi criada ao longo do tempo. Né? Eu não julgo quem pensa diferente, quem age diferente ou quem tem um entendimento diferente a esse respeito, mas por causa da minha formação como pregador itinerante, a nossa igreja ela acabou criando essa condição assim de não ter essa carência de não ter o pastor no final de semana, né? Eventualmente aos domingos. E as minhas viagens Que normalmente o culto do pastor é o domingo, né? Que é o culto da família. Nosso é o contrário. Nosso culto principal é a terça-feira à noite. E as nossas lives e tudo mais provam isso aí. Tenho acompanhado alguma coisa lá. Eu vejo no seu perfil. Pois é. E graças a Deus a gente consegue se equilibrar, né? Sim, é isso que é importante, ser equilibrado, né? Uhum. Nem tanto ao sol, nem tanto à sombra, como se diz aqui. Mas é bom, olha, eu sempre costumo dizer que a gente tem que, já falei isso, né? Mas aproveitar as oportunidades, né? Então, não sei se o Joel tem alguma pergunta para fazer, quer conversar um pouquinho, tirar uma... Sim. Então, tenha liberdade. Pastor, como é que fica as mensagens? O senhor tem que pregar aí, de repente, 3 mensagens, uma no sábado à noite, uma no domingo e na terça-feira alimentar a igreja. Como que o senhor consegue gerenciar isso no mundo espiritual para o senhor? Essa é... Vocês têm grandes perguntas. Essa aí é uma grande pergunta. Muito bem formulada. Bom, vamos lá. Eu primeiro vou contar uma experiência e aí, em cima disso, eu construir minha resposta. Um homem com a minha trajetória, um homem que tem um tempo de ministério como eu, ele poderia, entenda bem o que eu estou dizendo, ele poderia, vírgula, uma pausa rápida, ele poderia se dar o luxo de chegar em uma igreja e, eventualmente, ele olhar para a parede e ver lá o tema que está escrito, que a igreja preparou, que a congregação preparou, você bateu o olho ali, você dizer assim, isso aí tá para mim, isso aí eu já preguei, isso aí já está aqui, ó, está na minha cabeça, entendeu? Qualquer obreiro que tenha trajetória, ele consegue fazer isso. É totalmente possível. E aí você coloca a engrenagem para andar no automático. Né? É o mesmo que eu preparasse ali meia dúzia de sermões, né? E aí eu dissesse para Deus, olha, escolhe um desses 6 sermões que eu tenho aqui para o senhor falar com a sua igreja hoje. Né? Então, essa é a primeira forma, e diga-se de passagem que eu acredito que, infelizmente, muitas pessoas ainda usam. A segunda maneira de você enxergar uma mensagem, o que é uma mensagem? A mensagem, ela é a necessidade da igreja, a necessidade da noiva e o anseio de Deus de falar com a sua noiva. E quem ele usa para fazer isso? Ele usa os ministros, ele usa os pregadores, ele usa os pastores, os obreiros da sua casa. E como é que a gente chega a esse alinhamento? De que jeito que essa conta ela vai fechar? A única maneira dessa conta fechar é se o obreiro, se o ministro, se o intérprete, se o pregador, se o missionário, quem quer que seja, ele consultar ao Senhor, em primeiro lugar. Esse é o primeiro aspecto. Senhor, o que é que o Senhor deseja falar com a sua noiva? E aí, dentro disso, aí sim vem o aspecto de preparação, leitura. Isso é tão importante porque, eventualmente, eu posso ter lido a tarde toda, eu posso gastar horas lendo livros, material extra-bíblico, eu posso preparar grandes sermões e, eventualmente, eu chegar em um culto e não ser aquilo que o Senhor deseja falar com a sua igreja. A esse respeito aqui, existem muitas controvérsias. Tem pessoas que não acreditam assim. A pessoa acredita que deve preparar um sermão e ser fiel a esse sermão e vai para a igreja e prega aquilo que preparou e acabou. Não importa qual vai ser a reação das pessoas. Ele está convicto da mensagem que ele preparou.
perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Provavelmente. Eu já sou da opinião que, assim, já aconteceu comigo inúmeras vezes. A minha igreja, a igreja que eu sou pastor, me conhece. Às vezes ainda acontece comigo, porque eu continuo, em alguns momentos, falhando nesse respeito. Já chegou situações assim de eu passar o dia todo trancado na terça-feira, preparando uma mensagem para pregar no culto à noite. E aí eu tô ali lendo e relendo e preparo o esboço, faço tudo. Chego na igreja, ajoelho. Quando eu me coloco de pé, que o grupo de louvor canta o primeiro hino, eu descubro que aquela não era a mensagem que eu deveria pregar. Lindo, Isso acontece muitas vezes e com muita frequência. Por que isso ainda acontece? Talvez seja porque eu não tenha consultado o Senhor o suficiente, porque talvez faltou sensibilidade. Mas a preparação de uma mensagem ela é sempre muito interessante. E assim, já aconteceu vezes, por exemplo, de eu estar em um evento, aqui no estado, em outros estados, de você ter que falar para o mesmo público 4 vezes, 5 vezes num final de semana. Imagine você pregar sábado à tarde, depois você pregar sábado à noite, depois você pregar domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite para o mesmo público, as pessoas que te ouviram desde a primeira vez do sábado à tarde. E aí, depois de um esgotamento incrível de você se desdobrar para pregar 5 mensagens, aí pulo a segunda-feira, que é a minha folga. Na terça-feira eu já estou com um pedaço de pão quentinho para o meu rebanho que está lá me esperando. E interessante é que na igreja é assim, essa aqui é a última, para a gente partir para a próxima. Aconteceu vontade, uma vez... pastor, à vontade. Aconteceu uma vez aqui comigo que... Eu não marco o compromisso de terça-feira. Minha terça, eu tento assim, ficar o mais recluso possível para mim me dedicar ao nosso culto lá à noite, que é o culto que eu prego. E aí eu recebi um convite de um amigo muito querido, queria que eu almoçasse com ele, fosse ver uma propriedade que ele comprou e tal. E eu fui. Acabou que ele me tomou o dia todo. Ele me tomou o dia todinho. Quando eu me dei conta, já tinha terminado o dia e eu precisava preparar a mensagem para pregar à noite. Eu sei que aquilo me custava muito. E aí eu cheguei em casa já sem tempo, eu não tinha mais tempo de preparar a mensagem. Aí eu tenho vários sermonários, né, de muito antigo, mensagem muito antiga, que às vezes eu não prego mais, não vi mais. E aí eu peguei e fui vasculhar um sermonário muito antigo, assim, coisas dessas mensagens que eu prego às terças-feiras. O sermonário seria o quê? Um caderno de mensagens? Um caderno de anotação, isso anotações pessoais, Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou recorrer a uma mensagem bem antiga, que provavelmente, se eu repetir essa, ninguém vai se lembrar. E aí eu recorri a uma mensagem de coisa de 7, 8 anos atrás. E aí eu li aquela mensagem e falei, puxa, que mensagem incrível, que mensagem maravilhosa. Vou repetir ela hoje. Porque os cantores repetem hino todo culto, vou repetir uma mensagem hoje. E eu fui para o culto, rapaz, e foi uma maravilha, os irmãos chorando, se alegrando e tal. Quando terminou, o irmão chegou em mim e disse assim, o senhor já pregou essa mensagem? Eu me lembro bem, porque no dia que o senhor pregou ela, eu chorei muito. Essa mensagem marcou a minha vida e eu estou ouvindo ela pela segunda vez. Amém. Que é bom é para ser repetido, né? Ah, meu Deus. Me lembrei desse episódio agora. Não, isso é interessante, né? Porque quando marca a vida de alguém, né? Queira ou não queira, eu tenho mensagens que eu me lembro de que eu era guri, né? Digamos assim, logo que eu voltei para a igreja ali, eu tinha acho que uns 15 anos, então eu tô com 29, fazem 14 anos já, e eu tenho mensagens que eu me lembro dessa época, né? Tem mensagens que a gente ouve que marcam a nossa vida, e como o senhor disse, cantor repete hino, né? Então, uma mensagem, eu acredito que se ela for... Eu particularmente não consigo até pregar, eu faço um esboço de uma mensagem e eu prego aquela vez, né? Claro que... Né, nem comparar com a experiência que o senhor tem. Eu recém estou começando algumas vezes a pregar. Na outra vez, se eu for usar, eu olho para aquilo que eu escrevi que na mensagem anterior parece assim, nossa, eu li aquilo ali e a mensagem estava ali, né? Aí a segunda vez que eu vou pregar, eu olho... Não faz muito sentido mais. Não entendo mais. Esses tempos até eu comentei com a minha esposa, disse assim,
Eu não sei como, esses tempos eu fui pregar na igreja, eu olhei para um sermão que eu tinha preparado um tempo atrás. Até título botei, disse, não, esse aqui ficou uma benção, vou usar de novo, porque é uma mensagem que foi boa, sabe? Que eu senti Deus, né? Porque a mensagem, se o próprio ministro não sentia Deus, como a igreja vai sentir? Tu tem que sentir Deus na palavra que tu vai ministrar. E eu disse, não, esse aqui eu vou botar um título, porque é uma mensagem que eu vou pregar de novo. E aí eu estava ali na igreja, e eu peguei e olhei para aquele esboço que eu tinha feito, e eu olhei assim e disse, meu Deus, como que eu preguei com esse esboço? Porque já não entendia mais nada, né? Eu olhava assim e já, pá, mas espera aí, como que eu... Então isso é interessante, mas a mensagem que ela é boa, ela marca a vida de pessoas. Sem dúvida. Né? Ainda mais como no seu caso, que tem essa trajetória atendendo congregação, isso é algo que quando alguém ouve uma mensagem que marca a vida, quando ele ouvir de novo, na hora, né? Ele vai lembrar. E a palavra se renova, né? Mesmo que seja pregada novamente, o sermão, ele vai com certeza o Espírito Santo, né? Deus, ele vela pela sua palavra, vai falar com as pessoas, né? Com os seus membros lá, né? Isso aí, quer fazer uma pergunta? Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, é o seguinte, ó. Entre esse período do senhor, eu não sei se o senhor pode comentar sobre isso, eu não sei se o senhor nasceu num lar evangélico ou não, o senhor se converteu a um período ali. Eu sei que chegou algum momento da sua vida, eu tenho certeza, em que o senhor encontra o Espírito Santo, encontra o seu chamado e o senhor dá um start no seu chamado. E a gente tem, Jesus já deixou isso claro, né? A falta dessas pessoas que iriam para o campo trabalhar, né? Então, eu creio que isso não mudou. A palavra de Jesus, ela não muda. Eu gostaria que o senhor passasse para as pessoas que estão ouvindo no momento e vão ouvir posteriormente. Talvez alguém tenha o dom, não sabe, ou tem o chamado e tranca o chamado, achando talvez que é uma coisa da cabeça dela ou não. Eu gostaria que o senhor desse uma lição para nós, né, no sentido de compreender o chamado de Deus, já que o seu chamado ele é duplo, é muito interessante, né, porque o senhor é um pastor local e um pastor de conferência, né? Então, eu gostaria que o senhor tocasse nisso, porque eu tenho certeza que em algum momento o seu testemunho, a sua palavra vai tocar pessoas, às vezes, que estão com dúvida no ministério. Eu sei que talvez o senhor está chegando já a um período que o senhor quer ver também meninos assumindo, né, esse trabalho, né, para que ele não... Lógico, não vai acabar assim, mas eu acho que deve ser interessante para o senhor, que já é uma pessoa que está com um período já de experiência, olhar para trás e ver que está vindo uma geração comprometida com a palavra de Deus e comprometida com o sermão, aquele sermão antigo que vem trazer Jesus, né? Uhum. Perfeito. Eu acho bem interessante essa abordagem. Primeiro pelo seguinte, quando Jesus fala que a seara é grande e são poucos os ceifeiros, são poucos trabalhadores, é preciso entender alguns aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte, existem aqueles que vão trabalhar formalmente, né, para o ministério cristão. Se tratando de chamada, o nosso maior chamado ele é para a salvação, né? O segundo chamado é o chamado para o serviço cristão. O que nós notamos com o passar dos anos é assim, antigamente, quando eu digo isso, parece saudosismo, mas nas igrejas havia, por exemplo, aqueles apelos, os finais de mensagem e tal. Quem aqui sente o seu coração arder e deseja fazer algo pelo Senhor, algo pela obra de Deus? Você que sente um chamado, um pulsar missionário na sua vida. Isso era muito comum nas igrejas. Havia muito quebrantamento, muita gente se descobriu assim, descobriu talentos e tudo mais. E hoje pouco se vê, né? Pouco se vê. Nas igrejas é muito raro você encontrar alguém que você pergunte: e o que você espera ser no futuro? Sabe aquelas perguntas que a gente fazia, que nossos pais, os tios, avós faziam para as crianças, faziam para nós mesmos? O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Eu dizia assim, eu quero ser o que meu pai é. Ou quando não, quando você pegar...
você pegava uns bem crentes e dizia, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Hoje, infelizmente, não se tem mais isso, né? Você não tem ninguém assim que diga alguma criança que não, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Por N razões, né? Por vários motivos. Mas eu acho que isso ganha uma importância ainda muito maior se nós pegarmos... eu conversava pouco ali afora com um grupo de irmãos e nós estávamos falando sobre o evangelismo estratégico. Tem certas coisas que nós fizemos no passado e que eventualmente não servem mais para hoje. Talvez se eu dissesse isso aqui agora, eu ia criar uma série de desconforto. Se eu falasse abertamente o que eu penso com relação a certos assuntos, eu ia gerar uma série de desconfortos e até desmotivar alguém em fazer um trabalho lá que ele está fazendo na congregação dele. Então, esse não é o objetivo. Mas, no meu entendimento, existem certas coisas que não são mais funcionais, não trazem resultados. São métodos ultrapassados que jamais vai trazer o resultado que houve lá atrás. Onde as pessoas estão hoje? Onde está o que toma o ansiolítico, o cara que tem crise de ansiedade? Onde está a pessoa que sofre de depressão, que tem síndrome do pânico? Ele está onde? Ele está aqui, nas redes sociais. Ele está navegando na internet, ele está ali olhando, procurando e tal. Então, eu fico pensando, às vezes, como ser estratégico e como se tornar um ceifeiro dessa seara. Isso daqui, ó, que está acontecendo aqui, esse podcast, esse bate-papo, isso daqui é uma forma de você se apresentar como um ceifeiro. É uma maneira de você se apresentar como alguém que está se dispondo a fazer algo pela obra de Deus. Alguém que está entendendo que para se tornar um ceifeiro da seara, um trabalhador da seara, ele não precisa eventualmente colocar uma credencial no bolso, ele não precisa receber uma imposição de mãos para se tornar um obreiro da igreja. É o cristão ele entender que ele pode ser participante do processo de evangelização mundial no lugar que ele foi plantado pelo Espírito Santo. Ou seja, você pode ser um desembargador e aonde você está, você glorificar a Deus através do seu testemunho e da mensagem que você prega para os seus colegas. Você pode ser um advogado, você pode ser um pedreiro, você pode ser um prestador de serviço, você pode estar na fila do banco, sendo um trabalhador da seara. Então, eu acredito que não são todas as pessoas que, eventualmente, formalmente, terão uma designação eclesiástica para ser participante da obra de Deus. Existem muitas pessoas que são autônomas no sentido de não ter essa formalidade do cargo, mas ainda assim ela é participante desse processo. Isso eu acho fantástico, isso eu acho mais glorioso na obra de Deus. Que a obra de Deus, esse espírito de voluntário, ele é sempre bem-vindo, né? Eu me lembro de eu não sei dar crédito agora, eu li um livro de me lembrei o nome dele, eu não lembro mais a junta missionária. O nome do missionário é Heron Santos. Ele trabalhou numa junta missionária do Brasil que levou ele para fora do país e ele gastou a vida toda dele na obra. Gastou a vida dele toda na obra. E ele adoeceu no campo missionário. Aí a junta missionária, junto com o pastor dele, trouxeram ele de volta para o país. E ele veio muito mal, já perto da hora da morte, trouxeram ele para o país, e ele internado no hospital, quem estava à sua volta ouviu ele fazer a seguinte oração: Senhor, faça do meu leito o meu púlpito, faça da minha cama o meu púlpito. Então, quer dizer, o meu local de trabalho pode ser o meu púlpito, o meu hall de amigos pode ser o meu púlpito, o meu ciclo de convivência pode ser o meu púlpito. Minhas redes sociais pode ser o meu púlpito. Ou seja, é com quem eu me relaciono no meu cotidiano. Então, faltar ceifeiros, justamente, hoje para nós, a conotação é
faltar aqueles que têm esse entendimento e queira participar do processo, né? Você poderia estar falando aqui de temas aleatórios aqui hoje à tarde. Você poderia falar de muitos outros temas, de pegar temas aí da atualidade, falar de questões que têm a ver com o cotidiano. Você poderia falar de política, poderia falar de futebol, poderia entrar por uma questão assim relacionada à resenha. Isso dá muito certo. Daqui a pouco você explode de seguidores. São milhares de seguidores que você... Só com resenha. Fazendo deboche daquilo que as pessoas fazem. Entendeu? Enfim, com brincadeira. E uma coisa que dá muito certo também. Você pode olhar esses caras que brincam com o sagrado, que tira sarro de profecia, de não sei o quê, de pregador, de igreja, de pentecostal, e que imita, que não sei... Esses caras dão certíssimo. Entendeu? Mas, ao invés disso, vocês estão entrando para uma outra linha. Isso é se apresentar como um ceifeiro. Isso é se apresentar como um trabalhador da seara, mesmo sem ter a formalidade do cargo. Esse é o meu entendimento. Eu acho que esse entendimento para as pessoas tornaria a igreja muito mais influente na terra. Então, na sua opinião, aquela pessoa que, às vezes, talvez hoje queira entender, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pregador... Então, o espaço onde ela vive para o senhor já é um campo. É um campo, exatamente. A fila do INSS, a fila do banco, o local de trabalho, seu familiar. Tem gente que... Olha só como que isso aqui é complicado. Tem pessoas que querem fazer missões na África, querem fazer missões na Oceania, querem fazer missões na Janela 1040, mas nunca falou de Jesus para o seu parente que está sentenciado ao inferno, que está lá, às vezes... para o vizinho que é problemático, cheio de dificuldades e tal. E aí ele diz, não, que Deus podia levar, Deus podia não sei o quê, mas nunca chegou lá num camarada para dizer um bom dia, Deus te abençoe, Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Você percebe como é meio antagônico as coisas? Discrepância, né? E isso, eu quero não ir tem a para lá, menor mas dúvida. aqui eu não frutifico. Então, nós vamos ser ceifeiros no lugar em que estamos plantados. Onde estamos estabelecidos pelo Senhor, aí é o nosso campo missionário. E claro que não são todas as pessoas que vão deixar o seu trabalho formalmente para viver o ministério integralmente, né? A cada dia mais, a bem da verdade, a cada dia mais, isso está acabando, né? Pessoas que vivem integralmente do ministério a cada dia é menor, né? Porque precisa ter muita fé, né, pastor? E não só isso, a influência do capitalismo. Né? Porque quem são as pessoas bem-sucedidas hoje no mundo? Quem são? No entendimento dos demais. Quem são os bem-sucedidos? Tem muito dinheiro. Ou o cara que tem status, a pessoa que... Às vezes ele nem tem, ele só aparenta ter, ele já fica legal. E tem entendeu? gente que é especialista. Ué. Não. Entendeu? Financia uma caminhoneta e já é o cara. Isso. Né? Então não é o que antigamente se dizia assim, as pessoas valem quanto pesa. Só que depois que inventaram 60 vezes sem juros, o cara fica sem entrada, o cara ele vale quanto aparenta pesar. Porque às vezes ele tem uma aparência legal e tal, fica bem na foto, mas aí tá devendo até o couro das costas, né? Então não quer dizer muita coisa. Tá. Que na verdade isso acontece muito mesmo, que nem o senhor disse. Bem-sucedido, na verdade, não é quem tem. Porque eu aprendi uma coisa, sabe, pastor? 99% dos casos de quem realmente é bem-sucedido financeiramente não aparenta. Anda normal. Agora, se tu vê alguém que é o cara que ele ostenta muito, vai ver, rapaz, já é mais fake. Isso. E na verdade eu vendo como eu vou me expressar bem, a gente sente uma necessidade de pessoas que se doem integralmente à obra, né? E hoje de manhã até eu estava falando com o pai aqui, ou ontem de manhã o pai veio aqui, eu estava conversando com meu pai, e aí eu disse assim, a gente começa a pensar um pouco e já
né? Já dá uma viajada, digamos assim, né? Já dá vontade de vender tudo, comprar um caminhão e sair fazendo culto na rua, né? E até o Joesel falou, né? O Joesel disse assim, não, vamos fazer uns cultos na rua, Matheus. O que tu acha? Não, vamos lá. A gente tem que abranger o maior número de pessoas possível, como o senhor comentou anteriormente. Esse aqui é uma estratégia que Deus nos deu, né? Deus deu a princípio para o Joesel e ele compartilhou comigo e disse, Matheus, o que tu acha? Eu disse, olha... Não, foi para nós dois. E aí, porque o que acontece? Se não for para um, se não for para... Se ele tivesse falado, Matheus, não fosse para mim, eu disse, não, meu irmão, não é o chamado, né? Como quando o senhor estava na itinerância, provavelmente, com toda certeza, um pastor chegou e falou para o senhor, olha, Gilberto, eu tenho uma congregação para tu atender. Se não fosse seu chamado, o senhor não ia sentir aquela convicção desse chamado, entende? E o que falta hoje, às vezes, as pessoas sentirem essa convicção do chamado, entende? E se doarem ao chamado. Hoje em dia está muito mais fácil de se evangelizar, ao meu ver, com ferramentas, né? O problema, às vezes, é o coração, que a pessoa não se deixa ser evangelizado. Mas as ferramentas nós temos, muito mais do que antigamente. Para ter um programa como esse, antigamente, tinha que se gastar muito dinheiro para ir numa rádio, pagar uma hora de uma rádio, né? Que às vezes nem ia alcançar tantas pessoas. Esse programa aqui, depois de ficar gravado ali, terão... Quantas pessoas vão poder assistir, entendeu? Não, e depois, não te cortando, Sim. Nunca foi tão fácil evangelizar alguém hoje. Como hoje, aliás. Sim. Nunca foi. Por quê? Por exemplo, você está tendo uma live que está sendo transmitida, ou de um cantor, ou de um culto. Aí você está assistindo o culto ali que você gostou do conteúdo, se você acha que aquela mensagem ela é apropriada para um amigo teu, não crente, que nunca ouviu uma palavra, o que você faz? Basta você marcar o nome dele ali. Ou manda o link no WhatsApp. Manda o link ou diga para a pessoa, olha, eu estou ouvindo algo aqui, vem ouvir comigo, olha que maravilhoso isso e tal. Você percebe que as ferramentas que nós temos hoje para que você seja participante do processo de evangelização são incríveis. Ela é feliz, para ele ser feliz, ele vai ter que comprar o carro dos sonhos, vai ter que comprar a casa dos sonhos, vai ter que ter o amor da vida dele, o da vida dela. Sim. E aí ter várias coisas concretizadas, assim, então ele vai ser feliz. Só que ele esquece que a vida já começou há muito tempo e o cronômetro já está rodando. E ele precisa ser feliz durante o processo. Ela precisa ser feliz durante o processo. O mesmo critério eu emprego quando se trata de fazer a obra de Deus. Tem gente que pensa que vai conseguir fazer a obra quando não precisar mais fazer o trabalho secular, quando tiver total independência financeira, entendeu? O cara tá bonito na foto. Eu aposentei. Agora ou então, eu vou. Não, agora eu tenho vários comércios, eu consigo ficar livre, meus funcionários estão lá e eu vou fazer a obra. Mas não se trata disso. Você pode fazer a obra agora, nesse momento, se adequando, se ajustando, arrumando um jeito de você fazer parte do processo de evangelização. Porque tem uma onda de coisas acontecendo. Perdão. Deus ele está se movendo nesse exato momento. Deus está se movendo nesse exato momento. Existe uma onda, um turbilhão de coisas que estão acontecendo que é movido pela mão de Deus. E a gente tem que se perguntar o que Deus está fazendo hoje. O que Deus está fazendo agora. De que jeito é que eu posso participar desse processo? De que jeito é que eu posso me adequar ao que Deus está fazendo no mundo hoje? Entendeu? Isso é de fundamental importância, a gente entender isso. Porque senão, aí você fica esperando, eu não estou desmerecendo, mas o cara fica esperando comprar uma carreta, fica esperando comprar um caminhão, fica esperando comprar um caminhão-palco, fica esperando a melhor condição, o melhor tempo, o melhor momento, e não é isso. Não é isso. Deus quer te usar hoje, agora, com o que você tem agora nas suas mãos. Entendeu? Com os seus pãezinhos de cevada e os seus lambarizinhos. Entendeu, mano? Aos olhos humanos, nada, isso, né? É isso. É algo insignificante, mas nas mãos de Jesus se torna algo que muda a vida de pessoas. E eu penso assim, sabe, pastor? Se isso que é feito mudar a vida de uma pessoa, já valeu.
Aham. Já valeu. Até eu estava conversando aqui, eu e o Joesel, né? Essa semana a gente dá umas viajadas às vezes, né? Eu não sei quem é mais doido, se é eu ou se é ele. E aí a gente foi olhar, nós fomos olhar uns equipamentos, né? E aí a gente olhou assim, nossa, é isso que a gente precisa. Aí a gente olhou o preço. A gente olhou e disse, opa, calma lá, vamos, né? E aí a gente, era um tentando segurar o outro, né? Não é isso aqui, e vamos fazer. Só que ainda o nosso bolso não nos permite ter o que a gente quer ter. Aí eu disse pro Joesel essas palavras que o senhor falou agora. Eu disse, ô Joesel, vamos começar com o que nós temos, cara. Isso, perfeito. Vamos começar com o que nós temos, porque assim, ó, a urgência, eu vejo assim que a urgência de se pregar o evangelho é muito grande, né? Porque como o senhor disse, tem gente que tá em crise de ansiedade, tá em depressão profunda, não tem nem às vezes força de ir até uma igreja, uma congregação, né? E um pastor que atende uma congregação não tem como ir visitar essas pessoas, mas a gente tem a ferramenta de transmitir. Uhum. E eu disse, não, cara, vamos começar com o que nós temos, cara. Vamos começar aí. Eu disse, não, esse final de semana a gente vai ter aí o pastor Gilberto. Vamos aproveitar ele. Vamos aproveitar porque é uma oportunidade, eu não diria única, que com certeza o senhor vai ter mais vezes que vai. Não se sabe também, né? Daqui a pouco Jesus volta aí Isso. essa semana. Então hoje é a oportunidade, né? Estamos fazendo história Estamos hoje fazendo aqui. história, o primeiro programa. Estamos aí. Esse programa aqui é um registro de memórias. Né? Isso, não, com certeza vai ficar para a história. O primeiro. E olha, eu me sinto honrado de ter o senhor aqui no nosso primeiro programa. Eu disse, olha, olha só Jesus para nos proporcionar um momento como esse, né? E tanto para os nossos amigos que estão assistindo também. Eu tenho certeza que quem está assistindo, ouvindo, acompanhando, está sendo enriquecido pelo que Deus tem, né? Na sua vida, que o senhor compartilhando conosco aqui. Eu quero aqui rapidamente ler alguns comentários de alguns amigos aqui que comentaram. O Elias Amaral, lá da Canudos 1, da nossa Igreja Missão. Um grande abraço, mandar um abraço para o senhor, inclusive, também, pastor. E meu amigo, meu irmão Lucas, o meu irmão José Melo. Um abraço, meu irmão José Melo, pastor Paulo Terra. Pastor Paulo Terra também aqui comentou. Uma bênção ouvir vocês. Gostei da expressão estratégia. Evangelismo com estratégia. Isto é visão de ganhar almas para o Senhor Jesus, de socorrer os feridos, de cuidar dos famintos e de sentir compaixão pelos perdidos. Abraço para vocês. Pastor Paulo Terra, né, bênção, um abraço, pastor Paulo, né, que também está acompanhando aqui. A minha tia Isabel, a tia Isa, um abraço, tia, também está acompanhando. Tem muitos amigos, né, que estão aí. Você também, se quiser fazer uma pergunta para o nosso pastor Gilberto Rezende, né, manda aí nos comentários, comenta aí a sua pergunta, que a gente está aqui, como diz o nome, o podcast é livre, né? O nosso slogan é Semeando Jesus, mas o tema é livre, relacionado ao evangelismo, a Cristo, é livre, né? Tanto que a gente está aqui e temos tempo, né, pastor? Sim, Eita, sim. benção. Não, é benção de Deus, né? Eu me sinto alegre por ter o senhor aqui com a gente, né? Nesse começo de programa, né? O primeiro programa hoje. E eu tenho certeza que o senhor ainda, né, vai ter mais oportunidade de estar com a gente, mas hoje é algo que vai ficar para a história. Pelo menos, particularmente, para mim, eu tenho convicção de que hoje esse dia vai ficar marcado na minha vida, né? Porque é algo que em tão pouco tempo Deus nos deu e a gente aceitou, né? Esse projeto, esse desafio. Como eu estava falando hoje de manhã, se me falassem há um mês atrás que isso aqui estaria acontecendo, com certeza eu daria risada. Eu dizia, não, da onde, rapaz? Não tem possibilidade. Mas Deus, ele muda as coisas, né? Ele muda os planos da gente, né? E a gente vai aceitando, né, o que ele vai designando para nós. É a verdade, João? Amém. Amém. Quero, pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora um pouquinho, talvez mais atual. Uhum. Eu não queria expor a minha visão, né? Mas queria que o senhor expôsse a sua visão, porque quem vai estar sendo entrevistado aqui é o senhor. Com relação ao que aconteceu, o que está acontecendo no país agora, tá? Essa onda aí do Covid-19, onde algumas igrejas, em alguns determinados locais, elas foram fechadas. Aí tem aquele primeiro entendimento da gente, que a gente tem que ter, eu acho que a responsabilidade como ser humano de
de segurar um vírus que vem, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, sim. Mas naquela parte do senhor espiritual, como um homem que prega em várias igrejas e tem o seu ministério, e daqui a pouquinho o senhor vê, de repente, uma agenda cancelada devido a um voo que não pode ir, ou de repente uma igreja que não pode ser aberta, e de repente, eu não sei se isso chegou a afetar o senhor ou a sua igreja lá, de repente trabalhada reduzidamente ou chegou a fechar. Nos seus olhos espirituais, o que a sua opinião agora, assim, mais como um pastor mesmo que viveu esse momento aí, digamos assim, do Estado tentando fechar a porta da igreja, não somente uma doença, né? Mas a gente teve situações em que o Estado fechou algumas igrejas, né? Como que o senhor vê isso, assim? Uau, essa aqui agora nós vamos... bom, vou falar da minha experiência, tá bom? Do que eu vivi. E, por fim, vou imprimir aqui as minhas impressões. Eu sou de um município que foi, no início da pandemia, nosso município ele foi modelo no tratamento da Covid. Nosso prefeito, ele é... Qual foi o seu município? São Bernardo do Campo, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, né? Nosso município ele foi modelo no enfrentamento à Covid. Diga-se de passagem, um município de 890 mil habitantes, são quase 1 milhão de habitantes. E É quase toda a nossa região metropolitana aqui, né? Nossa cidade, eu como pastor, em abril, mês de março, mês de abril, meu pai foi uma das primeiras pessoas que faleceram por Covid na cidade. Desse ano? Do ano passado, do 2020. Ano passado, 2020. Meu pai foi um dos primeiros casos na cidade, de óbito na cidade de Covid. Então, a partir daí, mês de abril, março, abril, maio. O mês de maio veio uma orientação do município com várias restrições e tudo mais. A coisa foi afunilando. Aí veio um plano do Estado, que a orientação era só live. Só poderia ser feito culto em live. E foi bem difícil. Nós passamos 4 meses, quase 5 meses com o templo fechado. Nesse período eu resolvi fazer uma reforma no templo total. Foi 5 meses. Fiz uma reforma total no templo. Precisei me reinventar. Eu busquei vários caminhos para atender a igreja. Eu não podia ir na casa dos irmãos, porque até as pessoas tinham medo de receber. Então, eu e minha esposa, nós fazíamos visita virtual. A gente pegava o celular, fazia uma videochamada, conversava com as famílias, orava, lia texto bíblico, entendeu? Fizemos isso com várias pessoas. Precisei aprender a me comportar como aqui agora, olha. Eu pregar sem ter ninguém na minha frente olhando para um celular, eu não sabia fazer isso. Eu precisei aprender a fazer isso daí. E é difícil para quem já vem anos, né? Pregando, exatamente. Né? Muito. E nós que somos do meio pentecostal, você fica refém. Você fica refém da reação da igreja, você fica refém dos irmãos, aquela cantoria, aquela coisa e tal. A gente não sabe fazer isso. A gente não sabe conversar com a câmera, a gente não sabe... As minhas primeiras lives, eu não sabia para onde olhar. Você pega o celular, está aqui, a câmera está aqui, eu estou olhando lá para a parede, entendeu? E aí, com o tempo, eu fui me adequando, eu fui aprendendo, aprendendo a usar a linguagem correta, aprendendo a se comportar. E com isso, o culto ele se torna algo que tem conteúdo que as pessoas têm interesse de ouvir. Eu esqueci um pouco aquela linguagem do templo e comecei a falar, comecei a me colocar na condição de alguém que está em casa, que nunca assistiu nenhum culto, mas de repente vai parar para ouvir um pastor que está falando ali no Facebook ou no Instagram, entende? E o que esse cara tem para me falar?
vamos parar aqui, vamos ver o que ele está falando. Aí eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que a linguagem do templo não servia para o Facebook. Eu aprendi que muitas coisas que eu falo na igreja, as pessoas que não são crentes não entendem. Eu vou agora fazer um resumo, porque essa história é muito longa. Nunca houve um período de tantas pessoas aceitarem Jesus na nossa igreja durante a pandemia. Estou falando da minha experiência, não sei a experiência dos outros. Nunca houve um período de tantas pessoas aceitarem a Jesus. Nunca houve um período de eu ganhar tantas almas para Jesus, e principalmente em outros estados. E eu tenho gente que está congregando hoje, que estão membros de igreja, que já se batizaram, que nunca me viram pessoalmente. Benção. Que legal. E que isso aconteceu durante a pandemia. Nunca houve um período em que a nossa igreja teve um crescimento financeiro tão exponencial. A nossa receita ela aumentou em 30%, 40% durante a pandemia. Que bênção. E aí, qual é o aprendizado? O aprendizado é que a igreja ela não se limita nas quatro paredes. Isso não é igreja. É só uma extensão. É muito difícil falar sobre essas coisas. Você fez uma pergunta muito complexa, porque tem pastores que fatalmente não ficariam satisfeitos de ouvir o que eu estou dizendo aqui agora. Mas muita gente aprendeu que o evangelho está além do templo. E que o homem em si, ele não tem poder de parar a igreja. Não, com certeza. O governador não tem poder de parar a igreja. O prefeito não tem o poder de parar a igreja, porque a igreja não é o templo. O templo ele é o resultado da igreja. A igreja somos nós. Então, quem era dizimista, quem era ofertante, quem era contribuinte, quem era adorador, quem é de Jesus, quem é de ir, ia, quem sempre foi cooperador, cooperou. A igreja de Cristo, ela se fortaleceu muito durante a pandemia. Embora houve pessoas que tiveram problemas e que se afastaram da igreja, na verdade essas pessoas já tinham uma fé trôpega. É aquelas que tinham fama de estar vivos, mas que na verdade estavam mortos. A pandemia ela só expôs um problema que as pessoas já tinham. Então não venha me dizer que a proibição de culto foi prejudicial porque fulano de tal se desviou, Bertano se afastou. Eu não vejo assim. Agora há um outro aspecto. E qual é o outro aspecto? O outro aspecto que eu, como pastor, eu entendo que a igreja ela tem que ser modelo em tudo. A igreja tem que ser modelo em tudo. Ora, se o eu não estou falando de discussão, eu não vou entrar nessa discussão porque eu não caio nessa pilha. Mas eu não estou discutindo o fato de se o afastamento, se o isolamento, se a quarentena dá certo ou não. Mas vamos partir do princípio que a quarentena, que o isolamento social, ele contribuiu para que não expandisse a pandemia, para que não disseminasse ainda mais o vírus. Vamos partir desse princípio. Ora, se alguém chegou a esse entendimento, gente que sabe muito mais do que eu, gente que estudou muito mais do que eu, chegou no entendimento que o isolamento é a melhor saída para aquele momento, e aí se vem uma determinação das autoridades municipais, estaduais e tal, de que todos devem se adequar, eu acho que eu devo ser modelo em tudo. A igreja não tem problema em obedecer. A igreja de Jesus não tem problema em obedecer. A gente está aqui para obedecer. O problema é só em coisas que ferem as minhas convicções, que ferem a minha fé, que me faz pecar contra o meu Salvador. Um isolamento temporário, um afastamento temporário, uma proibição temporária de cultos, isso não me faz pecar contra o meu Salvador, não me faz pecar contra a palavra de Deus. Eu continuei cultivando a minha fé, continuei orando, lendo Bíblia, eu continuei contribuindo. Tanto é que a igreja está aí, os templos estão abertos. Então era algo que um conjunto de pessoas imaginou que aquilo era o melhor para se fazer naquele momento. Aí o que aconteceu é que todo esse processo ele foi contaminado por opiniões políticas, opiniões divergentes, e criou todo um burburinho
que no meu entendimento, eu acho que é totalmente desnecessário, que a gente não deve participar desse processo, porque nós não somos militantes políticos, nós somos igrejas de Jesus. E aí, como cidadãos, a gente vai lá, escolhe as pessoas que a gente acredita que melhor nos representa, e a gente deixa que eles trabalhem com isso. E nossa preocupação é viver a nossa vida, cuidar da nossa família, pregar o evangelho. Eu, como pastor, tenho que pregar o evangelho, cuidar do rebanho de Deus, está sob minha responsabilidade, e deixar que quem é de política faça política, entende? Eu não vejo isso como um ataque às igrejas, eu não vejo isso como uma retaliação às igrejas, porque não foi só contra a igreja evangélica, né? Não foi contra as igrejas evangélicas, é proibição da nossa fé, não se trata disso, gente, não se trata disso. Então, eu sei que tem muita gente que pensa... Eu tenho grandes amigos, assim, gente do meu convívio, que ele é radicalmente contra o que eu estou falando. Mas como esse aqui é um programa que eu estou expondo a minha opinião... É então, livre, livre. Livre. Né? Então, eu estou dizendo aquilo que eu acredito. Em momento nenhum, eu acho que houve uma perseguição religiosa, sabe? Definitivamente eu não acredito nisso. Não é o meu entendimento sobre esse assunto. Não, eu entendi o senhor. Eu creio que o senhor se atualizou também, né? O senhor viu que sacudiu o pilar lá, o senhor foi para a internet, foi ministrar de outro jeito e continuou trabalhando e colhendo fruto do seu trabalho, né? Em resumo, o que eu falei, eu sou meio eu tenho, às vezes me falta poder de síntese, sabe? Eu acabo me tornando prolixo. Em resumo, eu não tive prejuízo. Eu deveria ter dito isso no começo. Né? Não, mas a explicação é o que... A explicação do senhor foi boa, porque eu acho que isso aí é uma importância muito legal do senhor contribuir, né, com outras pessoas que acham, talvez, que... Porque se existem, como o senhor disse, se o senhor expõe um canal na internet hoje e tu bota ali um título como fofoca, como algum problema, expondo algum problema, ele viraliza. Isso. Mas quando você vai contribuir com algo bom, ele parece que não vai. Então, o crescimento é lento. É né? lento. Então, assim, eu vi muita bobagem, durante a pandemia de pessoas falando, exclusive da igreja, não vou falar da área política, né? Mas da igreja, que fim do tempo, e não sei o que mais, acabou, é o Satanás. Entende? Então, e o senhor vê o seu testemunho provando cientificamente, porque isso é cientificamente, né? Quando o senhor faz o experimento, o senhor foi para a live, o senhor ganhou mais alma, o senhor teve mais retorno financeiro, né? Então, ou seja, a obra de Deus ela não pôde ser travada, mesmo um templo sendo fechado. Né? Então, e isso não, de repente, no exato momento que as pessoas ouvem muita bobagem na internet, ele não pode ser combatido, mas com as experiências pós, né, que a gente pode dizer, já está passando, né, é um testemunho do Senhor, que o Evangelho de Jesus, a sua igreja ela não ficou parada. Exatamente. Né? Hoje eu estou vivendo de repente, eu tenho segurança em dizer isso aqui, porque isso aqui nós estamos nas redes sociais. Amanhã ou depois eu compartilhar esse vídeo, eu tenho a membresia da nossa igreja assistindo. Né? Sim. Hoje eu já estou vivendo o caminho contrário. Por exemplo, eu tive a ceia do mês passado, nós estamos fazendo 2 cultos no domingo. Eu tenho um culto no domingo às 9h30 da manhã, isso já para dividir o público. Para não aglomerar muito, no caso. Isso. Até lá, nós temos restrições ainda, não acabaram. Eu posso usar hoje, mudou, né? Não mudou a disposição do uso do templo, eu posso usar só 60% do templo. Né? Nós fazemos 2 cultos, um culto das 9h30 às 11 da manhã, né? E o outro culto às 18 horas. É tão verdade isso que eu estou dizendo, que a ceia do mês de julho, os irmãos, os diáconos vinham na porta, vinham no púlpito dizendo: pastor, a gente tem que fechar a porta do templo para os irmãos parar de entrar. Porque não tem mais de onde, nós vamos ocupar todo o templo e aí é perigoso, a gente pode tomar uma multa. E de fato pode mesmo, porque você está contrariando aquilo que é a orientação norma, municipal, né? Entendeu? Sim. Então, o que eu quero dizer não é uma palavra assim de... Eu não estou ironizando,
O que eu estou dizendo para você é que, com tudo que aconteceu, a igreja de Jesus ela segue triunfante. Prosperou, a igreja Amém. continua firme, a igreja tá ali focada, buscando ao Senhor. Nada mudou. E eu achei muito interessante a frase que o senhor falou aqui, que o templo não é a igreja. A igreja não é o templo, né? Aham. O templo é o resultado da Isso, igreja. é o resultado Eu da igreja. olha, se o senhor me permitir, eu vou usar muito essa frase Fique à ainda, vontade, porque é tudo nosso. eu achei muito interessante. Realmente é uma verdade, né? Porque tem pessoas que, se não ir à igreja, não se sente. Eu tenho que ir. Logicamente que é necessário ir. A gente também não pode ser radical ao ponto de dizer assim, não. Agora eu vou só cultuar online. Só online. Não. Não É necessário, possível, né? não É necessário possível. haver um. Que aí você acaba se tornando um desigrejado. Isso. Né? Isso E o é perigoso, desigrejado né? É perigoso, É. porque ele passa a se autopastorear e pega muitos exemplos da internet. A internet tem coisas boas, mas também tem coisa muito ruim. Né? Tem muito lixo gospel na internet. Então é preciso tomar muito cuidado. E a nossa comunhão ela é horizontal e vertical, né? Ela é com Deus e com os homens, com o próximo. Corpo, né? Isso. E é fundamental. Que nem, por exemplo, se você pegar cultos aí durante a live, eu comecei a fazer live sozinho, depois eu comecei a fazer com o meu filho. Eu vi algumas lives com seu filho, Meu tocando filho na no sua casa, teclado, né? Isso, na me sala da lembro. minha casa. Isso. Aí depois a gente vai perdendo um pouco do medo e tal. Minha mulher dizia, pelo amor de Deus, não me traz ninguém aqui e tal. Aí você vai perdendo um pouco do medo e dá um banho de álcool e todo mundo chegava. O cara chegava na porta de casa, tomava um banho de álcool. E aí eu comecei a trazer um grupo maior e tal. Tá louco, tinha dias assim que tinha culto, parecia que a alma ia sair do corpo, cara. Era muita graça, muita unção, muito poder. A gente chorava, não conseguia terminar e tal. Aí tudo bem, você fica com essa referência. Ah, Senhor, um dia você vai voltar para o tempo, vai perder tudo isso aqui que a gente construiu. Que coisa maravilhosa. E aí os irmãos terminavam o culto, ó, chega de arrepio, cara. Terminava o culto, os irmãos mandavam, pastor do céu, que culto foi esse? Minha família todinha tá chorando aqui. Pelo celular. Mas, aí sim, ficava pensando sim, assim, imagina se fosse sim. na igreja. Isso. Não, que coisa, que presença gloriosa, que não sei o que e tal. Aí tudo bem. É isso que volta os cultos no templo. O primeiro culto no templo, Senhor da glória. A gente não tinha assim, não dá para dimensionar, sabe? É um culto assim de um poder, de um nível nem aferido. Foi Aí quase você como pode o dizer Salomão assim, quando. não, aí você diz assim, a live era muito boa, mas não se compara com o culto daqui no tempo. Não se compara com esse prazer. É necessário, com essa alegria de né? estar no É necessário, não não tem como tu. Eu ouvi esses tempos até uma só frase. Que aí, só para complementar o raciocínio, o que a gente não pode é ser refém disso. A sua fé só funcionar, você só estiver bem com Deus se você estiver no templo. Não, porque o meu Deus, quando termina o culto, eu não posso deixar ele dentro do templo. Eu tenho que levar ele comigo. O grande problema da passagem lá do samaritano, né? Que a gente chama de bom samaritano, né? Do homem que está caído pelo caminho e o sacerdote vem e desvia dele. Aquela é uma lição de que o sacerdote foi lá no templo, ele ministrou no templo, ele fez tudo e depois saiu do templo e esqueceu o Deus dele dentro do templo. E a nossa geração, se não tomar cuidado, tem o mesmo comportamento. É uma geração que o Deus dele está dentro do templo. Saiu do templo, ele não tem temor, não tem paixão, não tem devoção, não tem alegria, não tem prazer, não tem nada. Ele só tem prazer se ele voltar para dentro do templo, né? Então, acho que a pandemia ela desnudou isso, né? Deixou isso mais claro para todos nós. Eu ouvi até um pastor comentando assim, ele disse, a gente não pode, porque teve alguns casos de pessoas dizendo, não, a pandemia é uma prova de que a gente pode servir a Deus sem estar na igreja. Alguns desigrejados, né? Que o desigrejado ele não se contenta em ele sair, ele quer carregar mais junto. Isso, ele quer fazer a igreja dos desigrejados, né? E aí, não, a pandemia é a prova de que eu posso viver sem ir na igreja, sem estar no templo, sem seguir ninguém, eu sigo só Jesus e tal. E aí eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, isso é a prova, não existe isso, por quê? Eu vou cultuar só online. Então, ele assim, quando tu tiver com fome, tu não pede comida lá no aplicativo. Tu vai assistir o Masterchef que pronto, assistiu, já matou. Matou a fome, não pede comida. Assiste o programa, pronto, matou a fome. E não, né? É necessário, até porque
o culto, logicamente que Deus ele tem as suas formas, né, de falar, a gente, eu já senti a presença de Deus em diversos lugares, assim, se tu tiver um contato com Deus, ele vai falar contigo, ele vai ser, né, o Espírito Santo vai tocar em ti, independente do lugar que tu esteja, mas é necessário, a igreja é um lugar mais propício, né, para tu chegar ali e se abrir realmente, e adorar a Deus de verdade, né, e sentir Ele verdadeiramente, né, que é bom, né, pastor? Muito bom, olha, eu sensacional. já tive, esse final de semana passado foi 2 cultos assim que, nossa, foi uma presença, uma experiência particular minha com Deus. E no culto anterior, que foi o culto, no outro domingo passado, foi o culto de ceia, retrasado melhor. Também foram cultos assim que tu não dá vontade de ir embora. Não dá vontade de ir embora. Tu quer ficar ali cultuando e adorando e ficar ali, sabe? É um culto que, nossa, é algo fantástico, fenomenal, né? Mas eu acho que mais alguma coisa, Joey? Vamos, quero ouvir mais do senhor, pastor. É? Quero ouvir mais da sua experiência aí, pastoral, ou da sua experiência, que o senhor contar alguma coisa para nós aí da sua trajetória, ou de viajar, estar pregando nas igrejas. Eu quero fazer uma pergunta que eu perguntei antes e, na verdade, não deu tempo de nós conversar. O senhor sempre foi cristão desde criança, ou o senhor conheceu o evangelho em algum momento da sua vida e aí sim se tornou alguém que foi levar a Deus, a levar Jesus através do evangelho da pregação? Não, eu sou de uma família que a gente chama de berço evangélico, né? E aí tem os amigos que não perdoam, estão muito arriados, dizem que berço evangélico não existe, só existe berço de madeira, berço de... E MDF. De MDF, mas berço evangélico não tem. Então, o que acontece? Meus pais hoje já dormem no Senhor, né? Meu pai tem formação musical, meu pai era maestro de banda, maestro de coral, maestro de orquestra. Minha mãe era dirigente do círculo de oração. Eu até costumo brincar, dizer que quando eu era menino, né, eu achava que minha mãe tinha 3 defeitos. Minha mãe era nordestina, que era muito brava. Minha mãe era baixinha, tinha 1,50 m e poucos, 1,57 m, 58. E minha mãe era muito crente. Então, eu achava que era... Não podia nem jogar bola. Deus o livre, mano. Você tá louco? Pra jogar bola é uma coisa assim, fora de cogitação. Eu, quando era um moleque, pra mim jogar bola, eu saía de casa com 2 roupas. Eu colocava um calção por baixo e aí a calça. Aí quando chegava lá no campo, aí eu tirava a calça. Quando passava o meu irmão, era uma loucura. Uma correria para poder correr e colocar a calça e tudo mais. Era luta, batalha travada. Até muitas vezes assim. Claro que tudo isso contribuiu, né, para que a gente, de alguma maneira, a minha fé ela fosse consolidada, ela fosse construída. Mas antigamente, eu não sei como é que chama aqui, lá em São Paulo, a gente brincava de gol a gol. Gol a gol, você pega 2 pedras, coloca na rua, aí faz 2 times, 5 para cada lado, 6 para cada lado. Goleirinha, aqui é goleirinha. Goleirinha. Então, lá em São Paulo é gol a gol, ou golzinho. E aí, geralmente, termina 5, acaba 10, né? Lá era 5 vira, 10 ganha. E aquilo ali, homem, é igual o final de Champions League. Mas... Valia tudo. Dedo no olho, tapa na cara, voadora, rodo. Perdia o tampão do dedão. Mas, algumas vezes. Muitas vezes, minha mãe só me chamava quando estava terminando. Acabando, pertinho da hora de terminar. Ela gritava meu nome, a molecada. E aí a gente gritava tempo, né? Parou, tempo. Fazia assim, como tempo. Aí a molecada já dizia, xiii, não volta mais. Já ficava se arriando. Então, eu ficava louco. Eu já ia quase chorando pra casa de raiva. Eu sabia que não podia mais voltar. Eu não sabia que não ia voltar mais. Mas ia num ódio pra casa, uma coisa absurda, assim. E aí, pô, mãe, tá todo mundo lá. Vai tomar seu banho pra ir pra igreja, moleque. Você não é todo mundo. Se não é todo mundo, acho que toda mãe já sabe essa, né? Deus o livre, tá louco? Essa aí eu vivi muitas vezes mesmo.
Mas, enfim, eu fui criado num lar que temia Jesus. E outra coisa, minha mãe, quando ela estava muito zangada, com muita raiva, nós éramos em 5. Sou eu, meu irmão, um pouco mais novo, e tenho 3 irmãs. Quando ela ficava muito zangada, eu acho que o jeito dela sair desse momento de ira dela era orando, né? E como ela imaginava que nós, os filhos, fazia muita raiva, ela botava nós tudo para orar. Ia pro quarto dela, chegava na cama de casal, colocava todo mundo de joelho. Vai orar, vai orar. E a gente vai orar o quê, rapaz? Vai orar com... Dormia, babava. Manja o Cid da Era do Gelo, o desenho que tem um bicho preguiça. Então, a gente ficava igual aquele Cid, dormia. E aí de quando em quando, ela gritava: eu não tô ouvindo vocês orar. Tava dormindo aí a já. gente, Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus, só ficava nisso. Aí e as minhas irmãs, que era mais velha, falava assim pra gente: pergunta pra mãe se amém. Aí a gente... Já tá na hora do amém, já tá na hora do... rapaz do céu, vocês dois estão rindo que não era vocês. Aí a gente, gaiato, perguntava: amém, mãe? Aí ela, com raiva, dizia: amém nada, continua, né? Recém começaram a orar, já querem amém. Não, enquanto não calejava o joelho, quanto mais aborrecida ela tava, mais tempo a gente ficava orando. Então, dependendo do que aprontava, era maior tempo de oração. Eu orava muito, parecia, virava vigília. Mas então, foi nesse ambiente assim que eu fui criado, sabe? Um ambiente de temor a Deus, um ambiente de obediência, de bons exemplos. Só que tem o seguinte, a gente aprende com a Bíblia que tem até vários escritores que escreveram sobre isso, né? Judas, por exemplo, Pedro, teve os melhores exemplos e ainda assim fizeram tudo o que fizeram, né? Então comigo não foi diferente. Eu, quando cheguei, eu tinha ali meus 15 anos, eu me afastei da igreja. E aí, rapaz, uma sede de conhecer o mundo, uma sede absurda. Até então, eu não sabia nada do mundo. Difícil o jovem que não passa por isso, né? De não... quer... E aí tem o seguinte, ó. É criado na igreja, jovem que é criado na igreja, normalmente olha parecendo que... E sabe qual é o grande problema? É que ninguém desvia para ficar tranquilo. O cara não podia desviar, ficar bem, quietinho na casa dele lá, ficar sem fazer loucura. Mas não, o cara quando desvia fica louco, quer fazer tatuagem, mete piercing, não sei o quê, vai usar droga, vai beber, vai pra baile, faz tudo que não fez, assim... A grande maioria faz isso, e comigo não foi diferente. Então, eu com um ano fora da igreja, eu já tinha o pacote completo. Eu já tinha feito tatuagem, já usava droga, já era viciado, já tinha descido no fundo do poço. Então... muitas vezes assim eu chegar louco em casa, louco de passar 3, 4 dias usando droga. Eu chegava em casa e meu pai tinha formação militar, né? Meu pai era muito rígido, ele deu baixa no exército em determinado período da vida dele, mas por natureza ele era um homem assim fechadão, sisudo, tal. E eu acho que a formação militar contribuiu um pouco mais ainda. Então, uma molecada fala lá em São Paulo, meu pai era um homem que era poucas ideias, pouca conversa, entendeu? E aí o relacionamento com ele não era bom nessa época. Eu chegava em casa e eu tinha que pular o muro, contornar a casa e ir lá no quarto das minhas irmãs bater na janela para elas virem abrir para mim. E eu sabia que ele estava acordado, mas não me abria a porta de jeito nenhum. De forma, e para ele era muito desonroso também ter um filho desviado, fora da igreja, usuário de droga, que passava feito um lixo na rua 3, 4 dias virado, fazendo só Deus lá sabe o quê. E aí, muitas vezes, eu entrei dentro de casa, quando eu pular o muro, eu vim passar assim perto do quarto da minha mãe, eu escutar a oração dela. Mas não foi uma nem 2 vezes. Muitas vezes. Senhor, visita o meu filho. Onde quer que ele estiver agora, traga ele em paz para casa, traz ele em segurança. Então, foi uma fase muito difícil. Assim. Muitas vezes eu pensei que... eu sempre tive assim um sentimento que eu ia ter uma morte prematura, sabe?
Durante muitos anos, nesse tempo que eu tive desviado da igreja, afastado, eu imaginava que eu ia morrer cedo. Eu morrer cedo. Por causa das coisas que eu fazia. A gente tem noção ainda, né? Você é, sabe que tá fora ali. eu era usuário de droga, eu andava de moto e eu andava assim, de um jeito não muito prudente, né? Empinando e tudo mais, dando grau. Então, assim, no período que eu fiquei fora da igreja, eu convivia com a sensação de morte o tempo todo. Eu achava que eu ia ter uma morte prematura. Eu vivi uma experiência que foi muito forte. Eu já estava envolvido com a minha esposa, que hoje eu sou casado, graças a Deus, tenho um casamento consolidado, mas a gente estava iniciando um relacionamento, lá no início do namoro. Eu já estava 2 dias já usando droga. Aí eu vinha andando dentro de um carro e sem rumo, assim, sabe? Amanheceu o dia e eu sabia bem certo o que fazer, se ia para casa, se ia continuar usando droga e tal. Aí eu fui na casa de um amigo, ele não estava, eu sabia que tinha uma tia dele que era crente. Eu já estava assim, sabe, desistindo da vida. Eu falei, eu vou lá para essa mulher orar para mim, né? Ele chegou lá, ela não estava. Só que uma pessoa disse, tem um culto assim e tal, numa igrejinha pequenininha, vai lá, que eles estão lá, está tendo culto lá agora. E era um culto de oração. Era um culto de oração. Aí eu fui lá e desci do carro, deixei o carro tudo aberto, uma situação miserável. Eu nem sei como é que eu cheguei lá. E lá tinha um irmão, o nome dele é Joaquim Bezerra. Depois ele se tornou um grande amigo meu. Ele é do ministério, nessa época ele congregava no Ministério do Belém, em Diadema, setor 28. Esse homem estava de joelho, ajoelhado, orando, com os olhos fechados. Eu desci do carro, bati a porta, vinha andando em direção à igrejinha, que era uma saletinha, assim, era um ponto de pregação. Não sei como é que chama, eu não lembro como é que chama aqui. Ponto de pregação ponto mesmo. De pregação, Isso, Pronto. Bem assim, ó, do tamanho dessa sala aqui, assim, ó, os irmãos estavam orando. E ele de olho fechado, assim. Ó. Quando eu parei aqui na porta, que eu fiquei de pé, coloquei a mão assim no umbral da porta, no batente da porta, ele de olho fechado, levantou, veio com a mão em direção a mim, e o Senhor tomou a boca dele em profecia e falou na boca dele, meu filho, hoje eu te trouxe aqui para desfazer as obras do diabo na sua vida e a promessa que eu fiz para você ainda é a mesma. Rapaz, eu nunca senti nada tão incrível, nada tão poderoso. Imagina uma pessoa sob efeito das drogas e do álcool. Fora já da... E o Senhor Deus te chamar de filho. Isso não tem preço, cara. Não tem preço. Aquela experiência foi tão gloriosa, tão poderosa, que o efeito do álcool e das drogas passou na hora. Na hora. E eu fui para casa assim, sabe, com muito desejo de servir a Deus, com muito desejo de abandonar aquela vida maldita. Todo mundo que me ouve contar isso fica desejando que eu fale assim, aí no dia seguinte eu fui para a igreja, aceitei a Jesus, fiquei bem. Não foi, velho, não é isso que aconteceu. Eu lutei muito ainda, durante uns 6 meses eu ia e voltava. Muitas vezes eu fui para o culto com droga no bolso, entendeu? E nesse período eu passei a morar junto com a minha esposa. E aí eu ia para a igreja, ela ficava com vergonha de mim, porque todo culto que eu ia aceitava Jesus. Eu aceitei Jesus umas 35 vezes, mais ou menos. Todo culto que eu ia, levantava a mão. Aí saía dali e fazia tudo pior, muito pior, muito pior. Meu processo de libertação foi uma das coisas assim mais absurdas que eu já vi alguém contar. Um dia um irmão falou assim para mim, rapaz, se você quer ficar liberto das drogas, você tem que fazer propósito de jejum, você tem que jejuar para você se libertar. E se você quer parar de beber também, e eu bebia muito, bebia de verdade mesmo. Aí eu falei, rapaz, então o negócio é isso aí, eu tenho que fazer jejum. Então, como é que faz? Não, jejum você vai lá, faz até a hora que você puder, no seu trabalho, jejum até meio-dia e tal. Aí o que eu fazia? Eu jejuava até meio-dia e 5 eu ia almoçar e tomava uma. Para poder, entendeu? Dar sequência no dia. Uma falta de entendimento, de sabedoria, assim, total.
Aí Deus falou comigo pela segunda vez. Parece deboche que eu estou dizendo, parece que eu estou ironizando, mas é a mais pura verdade. Aí um dia eu estou na igreja, aí Jesus levantou uma irmã no culto chamada irmã Eusani, uma negrona cheia de Deus. E eu naquela batalha, de jejum até meio-dia, meio-dia e 5 tomava uma ipioca. Jejum até meio-dia e 5 ipioca. Aí Jesus levantou, a profeta foi lá de frente. Eu nunca tinha me visto essa mulher. Depois ela se tornou minha amiga. Ela foi lá diante de mim, tudo com os olhos fechados, para não parecer combinado, foi a incredulidade de entrar no meu coração. Ela apontou o dedo para mim assim, e o Senhor falou na boca dela: não, não, não e não. Não é dessa maneira que eu te quero, e hoje eu te dou a sua última oportunidade. Aí acabou. Acabou. Que eu deixei tudo para trás, não olhei mais para trás e decidi, de fato, entregar minha vida para Jesus, consagrar os meus dias a Ele. Não foi fácil. Debaixo de nem muita tem guerra e sido batalha. Batalha. Quem já passou pelo mundo, quem já foi viciado, sabe que o processo de libertação ele é muito duro, ele é muito lento, ele é muito sofrido. Você encontra a resistência dos próprios irmãos. Já na igreja, já bem, já tranquilo, servindo a Deus, um pastor um dia me chamou e disse: olha, a partir de hoje você vai ficar com os diáconos, você vai ajudar a tomar conta dos carros, os irmãos chegar, você procura um lugar para os irmãos, fica lá na porta lá. Isso para me dar uma força, entendeu? Para me envolver e estar envolvido com as coisas. Aí eu estou de pé lá no meio dos irmãos, na alegria, saudando todo mundo. No dia da chuva, eu pegava um guarda-chuva, ia no carro dos irmãos para poder trazer as esposas e tudo mais. E depois buscava o varão, depois que ele guardasse o carro. Para mim era uma alegria. Eu chegava em casa com os pés tudo ensopado de água, mas numa felicidade, rapaz. Sabia que meus pecados estavam perdoados, Jesus estava me aceitando. E uma coisa incrível, poderosa. Um dia, rapaz, um irmão passou por mim e falou assim, depois que ele passou, ele e a esposa dele, só que eu ouvi ele dizendo: a igreja perdeu a seletividade. A pessoa chega aqui e daqui a pouco já se torna obreiro. Daqui a pouco já está ajudando. Entendeu? Isso aí me magoou muito. Me magoou profundamente. Eu fiquei com vontade naquele dia de sair do templo e ir embora e não voltar nunca mais. Mas isso daí também serviu de experiência para que eu aprendesse a olhar para Jesus, né? Não olhar para os exemplos, para os maus exemplos que eventualmente a gente pode ter dentro do templo. E aprendi que a minha fé precisava ser consolidada em Cristo, alicerçada em Jesus. E graças a Deus, depois de passar por todas as lutas, por todas as adversidades, o Senhor tem me sustentado até aqui. Glória a Deus, que bênção, é uma maravilha a gente poder estar aqui, né, ouvindo o que passa, porque normalmente, como até o Lucas, o meu irmão, falou antes, né, quem vê o hoje não sabe que a pessoa já passou para estar aqui, mas, gente, já são 13 e alguma coisa, né, já o tempo passa muito rápido quando a gente está aqui conversando, e eu quero agradecer de coração o senhor por disponibilizar esse tempo, né? Que provavelmente já está cansado, saiu cedo lá de São Paulo, pegou o avião, chegou aqui no aeroporto e mesmo assim foi tão aberto, tão querido com a gente, né? Quando eu perguntei, pastor, o senhor disponibiliza um tempo? Poderia ter dito: meu filho, eu vou chegar cansado, vou viajar, saio cedo, vou chegar no hotel e aquele correrio, né? Eu ia entender de toda forma. Mas não, o senhor foi bem prestativo, disse: não, vamos lá, vamos, né, compartilhar, falar algo de Deus, e eu me sinto grato, sou agradecido a Deus pela sua vida, pastor, e pelo senhor ter disponibilizado esse tempo aqui, né, esse bate-papo legal com a gente, né, então agradeço aos nossos amigos que estão aí online acompanhando, né, e estão mandando aí nos seus recados aí. O Lucas também comentou, né? Muito bom ouvir essas experiências. Não sei porquê, quando o senhor estava contando da sua mãe, né? Que botava orar, o Lucas aqui disse: parece que era na nossa casa. Lá em casa também era assim, a mãe era firme com a gente, né? Mas, gente, então é isso aí. Agradeço a todos. Não sei se o pastor quer dar suas considerações finais.
Olha, eu pra não nós posso, encerrar. estando aqui, né? Eu não posso deixar de convidar os irmãos para estar no culto Isso, hoje, né, rapaz? Os isso. amigos e É. tudo mais. Parece, a gente fica com um gostinho de quero mais. É você que está ouvindo aqui, quer ouvir mais o pastor Gilberto Rezende hoje, a partir das 19 horas, na rua Manuel Monteiro do Nascimento, número 611, bairro São Miguel, aqui em São Leopoldo. Né? Se não conseguiu anotar o endereço, me chama aí no particular, me chama aí que eu vou te mandar a localização, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra através da vida do pastor Gilberto para falar com você hoje à noite. Bênção de Deus, é isso aí, fechou. É isso, Josel? Não, é Algo isso aí. para encerrar, então tá. Então estamos com o pastor aí. Agradecemos de coração, tá, pastor? Tem mais alguma palavra para falar? Ou era isso? É isso. Deus abençoe a todos que acompanharam até aqui. Muito bom compartilhar esse momento aqui com vocês, compartilhar essas experiências. Jó 42:2 diz: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Então, nós precisamos viver com a convicção e com a certeza de que o Senhor, Deus, ele pode fazer todas as coisas e ninguém pode impedir os desígnios de Deus, né? Então, a gente não sabe exatamente qual é a circunstância daqueles que eventualmente pode estar acompanhando aqui, e é bacana falar isso porque o material na rede social, nas plataformas digitais, não é só para aquele que acompanha online, né? A nossa experiência com a página da igreja tem sido assim. Às vezes tem postagem lá que está lá há meses, de repente aparece uma notificação de alguém que ouviu, oh, glória a Deus por essa mensagem e tal, que benção. Então, para você que ouviu agora, vai ouvir amanhã, vai ouvir o mês que vem, enfim, em qualquer época, em qualquer tempo, saiba que os propósitos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Amém. Grande abraço.